Ok, continuar a gravação aqui, né? É, a segunda parte agora a gente vai vou mostrar, né, aqui agora, como fazer o código, né, para você conectar no Wi-Fi, o ESP ao Wi-Fi, uma rede que você tem, e então inserir um dado que você quer, seja um sensor ou então algum tipo de dado que você já está manipulando dentro do ESP, em um banco de dados já posicionar no domínio ou hospedagem que você já tem, seja de um site ou você já criando ele. Beleza, primeira coisa que eu vou mostrar que vocês vão precisar aqui, beleza. Vocês procuram por jQuery aqui, que a gente vai acabar precisando para as páginas PHP, que a gente vai estar utilizando o Ajax, né, que é do jQuery, para fazer as requisições post e get também para pegar informação, ou então inserir alguma informação no banco de dados através de uma página PHP. E a gente pode vir aqui, ó, code.jquery.com. Aí você pode fazer de duas formas, né? No caso, você pode vir aqui e, por exemplo, Minified, que é o que eu vou estar utilizando, e colocar esse script no seu projeto, na sua página. Ou então você pode vir aqui direto, como foi o caso que eu fiz, ó. Você vem nesse link, vem aqui abrir link nova aba, aí vai estar aqui, ó, tanto que é essa página aqui. Aí você pode dar um Ctrl S nessa página que vai estar salvando a versão minificada do jQuery, que é o que a gente vai acabar utilizando aqui, que você pode upar junto com a própria página, que não fica pesado de você utilizar ela. Outra coisa que você vai precisar é de um editor de texto, um que eu acho interessante, que é bem leve também, é o Sublime Text. Ele não é um IDE, mas é um editor de texto muito interessante. Aí, tanto que eu acabo pegando aqui todas as vezes, é esse Portable Version, que é no caso a versão portátil, onde ele vem zipado, desse jeito aqui, a gente só vem aqui e extrair para Sublime Text. Pronto, já extraiu. Ele é bem levinho, tanto que a gente pode vir aqui em propriedades, ó, 33 megas para o editorzinho, que é bem interessante. A gente vem aqui nele, dá 2 cliques e a gente já pode editar o texto. A gente já pode editar os textos que a gente quer. Ele já reconhece quando é PHP, quando é HTML, CSS e vai colocando coloração na forma que a gente quer e também já coloca algumas sugestões, o que é interessante pra caramba. Aqui no caso, esse Arduino Code vai ser o código do Arduino que a gente vai estar utilizando, que eu vou mostrar já já. Fechar isso aqui, fechar. Essa aqui vai ser a primeira página. E aqui, caso você não tenha uma página, alguma coisa assim, eu vou estar mostrando como faz. Vocês venham aqui nesse site 000webhost.com, que foi o que eu não tive problemas para fazer requisições post-get, utilizando o ESP32. Eu tinha tentado utilizar o Infinite Free, mas tinha dado alguns problemas no ESP, aí eu acabei utilizando esse daqui e não teve esses mesmos problemas por causa de questões de cookies. Vocês criam a sua primeira página, pode ser qualquer nome, etc. Vai ter o nome nesse subdomínio, tanto que é o jeito que está aqui, ó. Teste-ESP2 2021.000webhost.app.com. Ele vai ser um subdomínio desse 000webhost. Então vocês vêm aqui e depois de criar a página, vocês vêm aqui em Manage Website. E quando vocês vierem aqui, vocês podem editar as informações do seu site. O mais importante que a gente vai acabar utilizando é esse File Manager e esse Database Manager. Você pode usar também, ao invés desse, você pode baixar algum programa, por exemplo, FileZilla, para você fazer o upload dos arquivos que você precisa pelo FTP. E também esse Database Manager para a gente criar o nosso banco de dados que a gente precisa. Aqui eu já acabei criando, mas você pode vir aqui em New Database e você pode escolher as suas informações. Quando você vier nessa parte aqui da senha, ele vai colocar uma randômica, você pode deixar randômica mesmo, no meu caso eu acabei deixando. Ou você pode escolher alguma outra senha, só que tem uma boa segurança para o seu banco de dados. Aí você escolhe aqui o nome do banco e também o username dele. Como o meu aqui já está criado, então eu vou deixar assim. As duas tabelas que eu vou acabar apresentando aqui, que eu vou precisar apresentar, são uma de status, onde a gente vai mexer no status que a gente quer que fique do ESP. Por exemplo, o ESP ele conecta no Wi-Fi, ele vai até essa tabela do banco de dados e vê qual é o último retorno que teve. Se o último retorno que teve foi para ele continuar ligado, ele vai continuar ligado. Se o último retorno que teve foi para ele ficar desligado, ele vai ficar desligado.
E essa aí vai ser a tabela de status. A gente vai ter uma outra tabela também, que vai ser de teste, que por enquanto eu não coloquei nenhum sensor nem nada. É só para ele fazer uma requisição na página PHP para inserir algum dado no banco de dados. Então ele vai ser a tabela teste, onde ele vai inserir só um texto normal. Você pode vir aqui em Manage e phpMyAdmin. Então eu criei esse banco aqui. Quando você escolhe o nome, ele pega e dá um ID para você, no meu caso aqui você nessa ID, e o nome do que eu escolhi. No meu caso eu escolhi o nome banco, o user deixei root e o host do banco de dados sempre vai ser o localhost, porque a gente vai colocar os dados, os arquivos que a gente precisa do PHP, JavaScript, tudo no localhost. Então, o host do banco de dados vai ser o localhost. Em alguns casos não acaba sendo, como foi, por exemplo, no Infinite Free quando eu testei. Vem aqui banco de dados, vem no banco que a gente criou, tem aqui tabela de estado, tabela teste. No caso dessa tabela estado, ela verifica o estado em que está o ESP, no caso que a gente quer que ele fique, e ele vai alternar de acordo com essa página aqui. No caso dessa página, ele está informando para a gente estar desligado. Eu vou mostrar como funciona essa página já já. E também a tabela de teste, que é onde ele vai colocando os dados. No caso aqui, eu esqueci de apagar os dados das duas tabelas. Como a gente vai acabar fazendo isso? Ó. A gente vai ter três informações aqui, ID, estado e DH, que no caso é data hora. Para você criar uma tabela, você vem aqui em nova. No caso de vocês, ela vai estar criada, não vai ter os dados. E você vai colocando as informações. No caso por exemplo, da tabela estado, a gente deixa aqui ID, a gente deixa o valor inteiro mesmo e autoincremento com índice primário. A gente executa aqui e toda vez que for inserido um novo dado, o ID ele vai aumentar automaticamente. Isso aí serve para a gente se organizar e também ver como está o autoincremento da tabela. Aqui a gente coloca o status, e a gente pode escolher também o tinyInt, onde ele vai aceitar dois valores, ou 0 ou 1. E não precisa colocar o autoincremento, porque a gente vai inserir essa informação. E aqui a gente deixa, por exemplo, o DH, que seria deixa eu ver aqui rapidinho, datetime. E a gente também não coloca autoincremento nem nada, porque a gente vai inserir essa informação no banco de dados. Ok, aí você cria ela. Nesse caso, você vai ter antes disso daqui, dessa parte, você vai ter um índice onde a gente escolhe o número de colunas que a gente quer. Nesse caso da tabela de estado, você só escolhe 3. Na tabela teste, você também pode escolher só 3, já que você só 2 informações para acabar colocando. Nos dois, eu não acabei deletando essas informações. Eu vou vir aqui e deletar essas informações. Como no caso eu estou na tabela teste, então vem aqui e delete from tb_teste. Eu tenho aqui as duas que ele acabou informando para a gente. A gente pode incluir para os dois. Tabela teste e a tabela estado. Pronto, a gente vem aqui em executar. Ele está perguntando se a gente tem certeza que quer fazer esse comando aqui. No caso, acho que ele só vai deletar uma de cada vez. Então vamos colocar só uma de cada vez. Quero deletar os dados da tabela teste. Aí pronto, ele deletou as 609 linhas de registro que tinham. A gente vem aqui em operações e meio que reseta o autoincremento. Ele está aqui 610, a gente deixa em 1. A gente dá um executar para voltar na primeira lista. E aqui, tabela estado. A gente vem aqui e faz a mesma coisa. Opa. A gente vem aqui em SQL, dá o comando de delete from tb_test. Opa, estado. A gente vem aqui e executa esse comando. Ele vai executar, pronto, 7 linhas afetadas, operações. A gente reseta também a contagem. A gente deixa aqui em 1. No caso de vocês não vai ser necessário fazer isso se você está fazendo pela primeira vez, mas já deixando claro como funciona para deletar os dados da tabela. Beleza, agora ela está zerada aqui, tem o ID, estado e a data e hora, que no caso é a informação que a gente vai colocar do dia e a hora que foi inserida essa informação. Aqui no caso é a mesma coisa, só que eu deixei como nowF. E a gente deixa aqui texto e ID. Ok.
Agora eu vou mostrar como funcionam os arquivos PHP e depois eu vou mostrar como funciona o código do Arduino. Aqui a gente entra em REC, vai ter essas informações aqui que a gente vai querer inserir. Esse jQuery Minified, no caso, é aquele Minified que eu mostrei para vocês em que a gente dá um Ctrl S na página. A gente deixa aqui as informações, nesse caso o script desse jQuery, junto com os arquivos que a gente vai querer fazer o upload no site. Esse index.php, caso alguém não saiba de programação web, é a primeira página que você acaba visitando. Por exemplo, aqui nesse caso, ele fala teste ESP32.2021.000 webhostapp.com. Nesse caso, a gente não tem como se fosse nenhuma pasta que a gente está acessando, nenhum arquivo. Só que se a gente fizer isso aqui, ó, index.php, ele vai acessar a mesma página, porque é o index, é a página inicial que ele vai estar acessando, entendeu? Aí é o index.php. Ok, então a gente vai começar trabalhando nela. Index.php. Vou arrastar para cá e a gente consegue ver o que está nela. Aqui eu vou explicar cada elemento, para caso alguém não saiba um pouco de programação web, pelo menos, já para explicar como funciona. Aqui em cima, esse doctype.html, ele está informando qual que é a versão do HTML no caso da página. A gente já está utilizando o HTML5 faz um bom tempo, então a nomenclatura que a gente acaba usando para HTML5 é essa daqui, exclamação doctype HTML. E isso explica o nosso HTML. Quando a gente vai criar a página, a gente cria a tag do HTML e depois a gente tem ela no final também aparecendo, ó, HTML. Tudo que for dentro do body, a gente deixa do body e etc. Essas tags funcionam como se fossem caixinhas. Esse head é como se fosse a cabeça da página. E esse title é o que vai aparecer aqui no nome da página. Tanto que eu coloquei aqui set on off e está aqui set on off. Beleza. Esse style é como a gente quer que funcione as caixas e como fica o visual da página. Por exemplo, essa cor de fundo que tem aqui, esse cinza mais escuro, é por causa desse body, esse background, e tem aqui o código da cor no RGB, no caso o código dela. Tem aqui o tamanho da fonte, a margem que eu quero. A margem, por exemplo, ele sempre vai ser em cima, direita, esquerda e embaixo. Opa, em cima, direita, embaixo, esquerda. Então se eu colocar aqui esse zero e alto, ele está colocando em cima e embaixo zero, e alto no automático é esquerda e direita no automático. E isso aqui funciona para uma caixa ficar sempre centralizada, onde, por exemplo, vai ter um espaço automático, aqui um espaço automático. E o 0 e 0 funciona para ele ficar centralizado. A gente vai ter aqui o estilo do input e dos tipos do submit aqui que a gente vai ter. Aqui no body a gente já coloca os elementos, onde esses BRs aqui, essas tags BRs, é só para pular a linha, só para a gente criar esse espaço aqui e ficar muito bem visível também no celular. A gente vem aqui em input. Input, ele cria essa caixinha aqui, no caso deixei com um tipo de botão, a gente deixa com essa forma de clique aqui, ó, do mouse, tanto que é o que aparece aqui do cursor, que é um pointer. A gente consegue colocar isso no CSS. E ele vai acionar um evento aqui, ó, que se chama envia, que eu deixei como envia, e vai ter o valor de on-off, tanto que é por isso que está escrito aqui on-off. Essa função envia aqui eu vou explicar já já. Ele pula duas linhas, que é esse BRBR, ele cria uma caixa que a gente chama de div, em que vai ter escrito estado, e a gente vai ter aqui depois uma div vazia, inicialmente vazia, com a id estado, para a gente informar aqui depois, a partir do nosso JavaScript, se ele está ligado ou desligado o ESP. Beleza. A inserção do código do jQuery, que eu acabei dizendo anteriormente, a gente faz por meio disso aqui, ó, script source jQuery, a gente coloca o nome do arquivo, que no caso é o 3.6.0, provavelmente quando você for ver esse vídeo já vai ter uma versão mais recente, .js, que no caso é esse nome desse arquivo aqui. Se não for diferente, então você tem que dar uma olhada se está certo ou não. Aqui, por exemplo, o nome é jQuery 3.6.0.min, e o formato dele é JS, por isso que eu coloco aqui JS. E aqui eu acabei
incrementando outro script que eu deixei dentro da própria página. No caso do CSS, que é esse style e o script, eu posso colocar em arquivos diferentes e então incorporar dentro da própria página, como por exemplo eu fiz isso daqui, ao invés de deixar na própria página. Só que aqui eu deixei tudo numa página só para não ter que ficar navegando tanto entre os arquivos. Aqui a gente inicia duas variáveis, que se chama ligado, que eu vou deixar no false, e troca, que eu vou deixar 0. A função de envia, ela vai enviar esse dado que a gente quer de troca para o MySQL. Onde, por exemplo, ele pega primeiro a informação de que está desligado ou ligado, que vai ser por conta desse pega dado aqui, que ele vai ser executado a cada 5 segundos, ó, set interval, ele vai chamar a função pega dado a cada 5 segundos, e essa função pega dado vai ser executada assim que a página for carregada. Já eu explico a pega dado e o envia. Quando eu clico aqui nesse botão de on-off, ele vai acionar essa função envia, tanto que está aqui, ó, um clique envia. E essa função envia, ela verifica se o ligado, que é essa variável aqui ligado, está no false. Se ela estiver no false, quer dizer que troca vai assumir 1, porque eu quero trocar o dado, certo? E se a mesma coisa vai acontecer se ligado for igual a true, então a gente coloca troca igual a 0. A gente pode colocar um else aqui, mas pode ter algum problema se for alguma coisa diferente de false e true. Aí pode dar algum problema no código e a página pode até quebrar. A gente inicia o Ajax que eu disse aqui para vocês, que no caso a gente vai fazer a requisição por meio do post, que a gente coloca aqui. A gente coloca primeiro a URL, no caso a gente não coloca o HTTPS ou www. Alguma coisa, porque vai estar esse arquivo troca.php, que é esse daqui, ó, troca.php, junto com os arquivos que a gente vai estar fazendo o upload. Então a gente só precisa colocar o troca.php, ele vai acessar esse arquivo, vai informar que o método é post e vai entregar os dados que a gente quer. No caso, os dados vai ter o nome de estado e o valor troca, que no caso é esse daqui, ó, ele vai enviar o valor do 1. Se ligado for igual a false, e se ligado for igual a true, ele vai colocar o troca como valor 0. Então ele vai enviar pelo post esse tipo de informação. E o tipo de informação, né, o tipo de dado, vai ser em formato JSON, porque é o que a gente consegue fazer comunicar entre o PHP e o JavaScript sem ter perda de informação ou quebra de código. Aí depois de tudo der certo, vai vir aqui o resultado, que a gente vai chamar esse parâmetro resultado, e depois que terminou a gente vai dar um console.log resultado para ver se deu certo ou não. E aqui a gente coloca troca, o valor do troca, depois que terminou a função envia, só para a gente ver se está tudo certinho. Ok, aí depois essa função aqui pega dado, que a gente vai iniciar na página assim que carregada e também a cada 5 segundos. A gente tem aqui informando que ela vai chamar o arquivo PHP pega dado, aqui ó, pega dado, e vai ser o método get, ou seja, só para pegar alguma informação em formato JSON, a gente quer o formato do dado, o tipo do dado em formato JSON. Assim que terminado, a gente vai receber um resultado, que no caso a gente vai fazer uma requisição pro banco de dados, a gente vai receber essa informação no PHP, do PHP ele vai informar para a gente aqui no index.php, que vai ser uma chamada do JavaScript, no caso jQuery, porque é o Ajax aqui. Ok, a gente vai receber essa informação, a gente vai imprimir ela no log, para a gente ter alguma ciência do que está acontecendo. E a gente vai selecionar aqui, no caso o resultado que a gente vai receber vai ser um array de informações. E nesse array aqui eu vou pegar o primeiro resultado, porque ele vai pegar de cima a baixo do resultado. E a gente vai imprimir esse resultado, que no caso é ligado aqui. A gente vai imprimir ele no console. Caso alguém não saiba, o console, quando a gente apertar, por exemplo, F12, dependendo do navegador, é Ctrl+Shift+J, a gente vem aqui em console, aí ele vai estar informando pra gente. Aqui nesse caso, como não tem registros no banco de dados, porque eu acabei de deletar todas as informações que tinham aqui, ele informa pra gente que não tem dado encontrado, ou seja, nenhum registro encontrado, ele acabou de fazer a requisição. Opa, cliquei errado aqui. Tá ok, aí depois que termina de fazer isso, de imprimir essa informação, aqui ó, ele está imprimindo essa informação, nenhum registro encontrado, aí a gente pega e seleciona o false ou true.
No caso, se o ligado for igual a false, se a gente tiver um valor falso, ele vai dar desligado aqui. Opa, é isso mesmo. Ele vai dar o valor desligado e vai ter algumas informações aqui no CSS só para a gente ter uma corzinha bonitinha. Onde, por exemplo, a gente coloca a cor de fundo aqui verde, vermelho para desligado, e o ligado a gente deixa um verdinho com essas características aqui. Ok. Para a parte do index foi isso. Agora eu vou mostrar para as partes do PHP. No caso, esse troca.php aqui, no caso, esse troca.php, a gente vai mostrar aqui. Beleza. Quando a gente for fazer a função envia, ela vai chegar no troca.php e fala, mano, eu quero trocar essa informação aqui do banco de dados. Então a gente vem aqui no troca.php, fala que é o método post, e envia a variável para o método post, estado com o valor troca. Então a gente vem aqui, a gente dá um header para mostrar que o tipo de conteúdo, o tipo de dado vai ser por JSON, e a gente recebe aqui, armazena a variável que a gente recebeu pelo método post, desse jeito aqui, ó, com o nome de estado, na variável estado, a gente pode criar a variável assim. Para quem nunca viu PHP, quando a gente cria uma variável, a gente cria colocando o cifrão e, por exemplo, chamando um nome, por exemplo, variável. Aí esse daqui já é uma variável do PHP. Então a gente deixa na variável estado o que a gente for recebendo no método, pelo método post, que vai ter o nome estado. A gente deixa a transformação como um valor inteiro para a gente ter uma facilitação no código. Então a gente deixa aqui o estado PHP, então você pode deixar o próprio estado como sendo um inteiro de estado, porque a gente vai ter o valor inteiro dele, e fica mais fácil de trabalhar. A segunda coisa que a gente tem que fazer agora é uma conexão PDO, que você pode optar também por fazer uma conexão MySQLi, só que ela é um pouco mais limitada porque, por exemplo, não envolve outros bancos como MariaDB ou então algum outro que você for acabar utilizando. Então a PDO é a mais recomendada para se utilizar aqui, onde a gente já começa colocando uma nova conexão PDO, a gente deixa nessa variável PDO aqui, onde a gente vai colocar as informações aqui da conexão. Então MySQL host, a gente vai ter aqui o nome do nosso host, que no caso é o localhost. Dá um Ctrl C, vem aqui Ctrl V. A gente vai ter aqui o nome do banco que a gente quer. No caso, você vai ter aqui a informação do seu banco que você acabou de criar ou então colocou. Vem aqui, coloca o nome do banco e depois a gente vai ter aqui o usuário e a senha do banco. Aqui eu vou precisar fazer uma informação porque eu não anotei a senha do usuário, mas não tem problema porque você pode trocar a qualquer instante. Você vem aqui Ctrl C, você coloca o seu usuário, deixa eu fechar aqui, vem aqui e Change Password, aí ele pega e cria uma senha randômica para você, você pode copiar aqui, coloca Change para ele trocar a senha e você pode colar. Pronto. Você já colocou aqui o seu host, no caso é localhost, nesse caso do 000 web host, o seu banco de dados que você quer acessar, o seu usuário e a senha para você ter os privilégios já acessados aqui pela conexão. Beleza, aí a gente vai fazer um state. Para isso a gente cria a variável aqui state e a gente dá um prepare no PDO que a gente acabou de criar. No caso, o que ele vai fazer para a gente? É como se ele tivesse vindo aqui, ó. Nesse caso aqui, dessa linha, é como se ele tivesse vindo aqui no... Que beleza! Deixa eu colocar aqui, rapidinho. Bacana. Ai. Tá, ok. Enquanto isso, nesse caso é como se ele estivesse indo no nosso banco SQL e estivesse colocando esses dados aqui pra gente. No caso, ele vai insert, dentro da tabela estado, a gente seleciona a tabela que a gente quer inserir, nos campos, no caso da coluna estado e DH, os valores, aqui a gente vai tratar os dados, no caso eu vou deixar o estado PHP, a gente dá um bind value só para tratar o dado, e esse date sub now, o que é isso aqui?
Esse aqui, no caso, vai ser a nossa data. Vai ser a nossa data e horário. Se você quiser usar a data... Aí foi. É como se ele tivesse vindo aqui no SQL e digitando o próprio comando. Insert into tb estado, não sei o que. As informações que a gente vai estar recebendo. No caso, por exemplo, eu quero colocar o estado 1 na tabela tb estado. Aí ele vai receber esse estado, vai armazenar nessa variável aqui estado, no caso o estado PHP porque ele transforma em inteiro, e então ele vai tratar aqui para inserir esse dado. Aí a segunda coisa vai ser colocar a data e a hora para que a gente tenha um maior controle de quando está sendo acionado ou não essa troca de ligar ou desligar a conexão. Então a gente vai ter aqui, a gente pode colocar o now, só que dependendo do que você estiver usando de servidor ou então de banco, caramba, deixa eu vir aqui rapidinho, esse TB estado aqui ó, tá tudo zerado, por isso que está dando algum problema aqui nesse nenhum registro encontrado. A gente vem aqui em SQL, a gente dá um select now para ver qual que é a data e horário do servidor. Nesse caso, ele está dando 13 horas e 37, sendo que aqui está 10 horas e 37. Ele está pegando no horário de Greenwich, então está tipo 0000. E aqui no Brasil, pelo menos na maioria dos lugares no fuso horário de Brasília, o UTC é -3, então a gente dá um date sub -3. Por exemplo, se a gente for aqui agora em SQL e der um select nesse comando aqui, ó, date sub now, que no caso ele vai pegar o now e vai subtrair aqui no caso um intervalo de 3 horas. Se a gente quisesse adicionar 3 horas, no caso ao invés de 13 e 37, a gente quisesse 16 e 37, a gente vem aqui e date add. Mas no caso, se a gente fizer o sub, a gente executar aqui, ele vai dar a data pra gente -3 horas, que no caso é o horário que a gente está aqui agora, entendeu? Por isso que a gente coloca aqui -3 horas. Se você tiver no intervalo de -2 horas do servidor, -1 hora do servidor, aí você coloca intervalo de 1 hora, intervalo de 2 horas. Tá ok. Beleza, aí depois ele já colocou todos os dados, já inseriu o que a gente precisa, já fez o state e a gente executa o state. Aí a gente faz uma segunda verificação. Se a quantidade de linhas afetadas, no caso esse round count, for maior ou igual a 1, ou seja, se for pelo menos uma linha afetada, quer dizer que inseriu um dado, então deu certo, e a gente coloca aqui registro realizado no JSON, no retorno do JSON encode, vai estar aqui, ó. E ele vai dar um retorno que deu falha ao salvar o registro e dar um estado PHP para a gente ver o valor que foi o estado, se não tiver dado certo, entendeu? Aqui no caso do PHP também, só um adendo, a gente não coloca o mais como no JavaScript, a gente coloca um ponto, que aí é a mesma coisa. Aí dá esse retorno para a gente e a gente encerra a conexão PDO com o servidor. Beleza, então a gente já tem aqui o troca.php, ele já dá essa troca de dados. Ok, a segunda coisa agora que a gente vê aqui no nosso código é ele vindo nesse pega dado, para ver o dado do servidor, que está esse estado, para então decidir fazer alguma ação. Então a gente acessa aqui pega dado.php e a gente vê o mesmo tipo de conteúdo, onde a gente tem o header para informar que é no formato JSON, porque a gente vai ter um retorno, esse echo aqui, a gente vai ter um retorno JSON, e a gente vai pegar os dados agora do nosso banco de dados. A conexão PDO sempre vai ser a mesma, no caso a gente sempre vai querer acessar a mesma tabela, o mesmo banco. Aí a tabela a gente vai selecionar por aqui, ó, a tabela estado. A gente vem aqui PDO, pode dar um Ctrl V sem problemas. E agora a gente vem aqui, ó, a gente já explicou essa parte, e a gente vai ver aqui, ó, prepare. Agora ele vai selecionar todos os dados, ele quer que selecione todos os dados da tabela tb_estado. Ele quer que selecione todos os dados, no caso aqui não tem nenhum dado para trabalhar, então não vai ter muito o que mostrar agora. Mas ele vai selecionar todos os dados, fazer pela ordem
ID, ou seja, ele vai ordenar pelo ID. A gente vai ter, por exemplo, o ID 1, 2, 3. Ele vai pegar o primeiro dado pelo 1, depois pelo 2, pelo 3. E se a gente fizer aqui, ó, desc, que no caso é decrescente, ele vai fazer ao contrário. Ao invés de pegar pelo ID 1, agora ele vai pegar pelo último ID. Então, se tem uma tabela que ele tem 5 registros, ele vai pegar pelo primeiro dado pelo ID 5, depois pelo ID 4, pelo ID 3 e por aí vai. E se a gente colocar o limite de 1, ele só vai retornar um dado. Então, ele vai retornar o último, porque vai ser, no caso, a ordem ID decrescente, então ele já vai pegar o último, com o limite de 1. Então, ele só vai retornar um dado. Beleza, a gente executa esse dado, se tiver uma mudança nas linhas, que no caso a gente vai ter só um dado, aí ele retorna para a gente esse dado, para a gente poder trabalhar. Nesse retorno, ele vai vir aqui nesse resultado, porque vai dar um ponto done, aí ele vai vir em function, e a gente vem o resultado aqui recebendo como parâmetro. Então, a gente vai receber como parâmetro o resultado justamente esse último registro aqui, esse ID 1. Esse último ID, digo. E para receber todos esses dados, a gente usa o fetch all, ou então você pode usar só o fetch, também funciona, usando o PDO fetch assoc. E se não tiver dado certo, né, então nenhum registro encontrado, que é o que está acontecendo justamente aqui, ó, nenhum registro encontrado. Como não tem nenhum registro aqui, então a gente dá um nenhum registro encontrado. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Se a gente apertar aqui, ele já fez a troca e ele registrou o primeiro dado aqui no banco de dados. Ou não, não, ainda não. A gente vem aqui em File Manager, Upload Files. Aqui rapidinho. Como eu já tinha feito um teste, já vão ter alguns arquivos. A gente vem aqui Public, HTML. Deixa eu só excluir tudo que está aqui, só para não ter erro. Delete. A gente vem aqui, para você upar os arquivos, é só vir aqui, ó, pegar os dados que você quer. No caso, a gente já fez o pega dado e o troca.php. Ou não? Foi isso? Pega dado e troca.php, isso. A gente insere aqui, só arrastar, pronto, fazer um upload. E ele vai carregar os arquivos. Ok. A gente dá um Ctrl F5 agora, que ele já vai dar nosso index. Ele dá esse errozinho aqui, mas é normal porque não tem nenhum ícone. Aqui agora no banco de dados, ele já tem que fazer a conexão correta, porque ele já tem as informações que a gente colocou. A gente aperta aqui em On-Off, aqui ó, registro realizado. Ele já deu o retorno de registro realizado no console, e aqui ele já retorna para a gente um array, onde só tem um objeto, porque é o retorno que a gente falou que só quer o último retorno, e no caso é só um registro que existe aqui também. Vou mostrar para vocês aqui, ó, só tem um registro, que é o ID1, estado 0, porque ele vai estar desligado agora. Opa. E a gente fez aqui, ó, 10h43 do dia 1/6, no caso 1 de junho. Beleza. Ele vai estar retornando agora pra gente, toda hora, a cada 5 segundos, no caso, esse resultado aqui, esse valor. Se a gente fizer a troca, ó, ele faz o registro, ele dá um registro realizado para mostrar pra gente que já deu certo. E já faz essa informação aqui, já retorna pra gente esse 1, e retornando 1, esse estado aqui muda para ligado. Beleza. A gente já consegue fazer um liga e desliga aqui do ESP. Só que a gente não fez a conexão ainda, nem o código do ESP. Então a gente vem aqui e desliga. Ok. Ele já tem 3 dados. Ó, e ele está retornando no array aqui só um dado. Então a gente seleciona só esse um dado, que é o que acontece aqui, ó. A gente seleciona só esse último, esse primeiro dado aqui, ó, resultado 0. Tanto que o que a gente tem aqui, ó, resultado 0. Ponto, a gente dá um estado. O resultado ponto 0 ponto estado vai ser esse daqui, ó. Vai ser esse dado, que é o que retorna pra gente. A gente consegue ver aqui, se ele for falso, é tal. Se ele não for falso, que no caso vai ser ligado, a gente liga aqui e coloca as informações só visuais mesmo. Opa. Troca.php. Ok, agora partindo para a parte do ESP. Beleza. Partindo para a parte do ESP, que vai ser esse status.php e teste.php. Vou até fechar aqui agora. Aquela parte era só do usuário. Agora aqui é a parte do ESP. Vou colocar já as duas.
Opa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Já já eu explico como funciona cada um, mas a gente só copia aqui a conexão PDO, por enquanto, porque aí já adianta pra gente o que precisa ser feito já já. Dá um Ctrl S, Ctrl V, Ctrl S, beleza. E agora a gente abre o código do Arduino. Essa aula aqui, esse vídeo aqui vai ser bem grande dessa vez. Deixa eu só ver, confirmar que está gravando, beleza? Imagina, 1 bilhão de anos aqui gravando e não está gravando nada, falando aqui. Beleza. Aqui, deixa eu aproximar um pouco mais para ficar mais visível o código. Aqui no Arduino, no caso no ESP32, a gente vai fazer aqui pelo Arduino IDE, a gente vai começar inserindo duas bibliotecas, que é esse http client.h e o wi-fi.h que a gente viu no teste do ESP32 do vídeo anterior. Essas duas bibliotecas vão ser fundamentais para fazer o que a gente precisa, que no caso é o acesso ao PHP e a conexão com o Wi-Fi que a gente tem em casa. Beleza, aqui a gente vai ter duas constantes, que no caso é o SSD e o password, que no caso é o nome da rede que a gente quer conectar, e a senha. No caso aqui eu estou roteando esse teste ESP32. Opa, era para estar roteando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Beleza, foi desligado, não tenho ideia do porquê. Ok, agora o roteador já está funcionando de novo. Que é o teste ESP32. Aqui ó, teste ESP32. A gente coloca essa informação aqui, ESP32. E a senha também, número 42. Quem já leu o Mochileiro das Galáxias vai entender a referência aqui. Ok, dá um Ctrl S. E a gente começa vendo como funciona cada parte agora. A gente dá um serial.begin no Arduino IDE aqui, no caso, como já tinha mostrado, que é 115.200 de fábrica, a gente coloca aqui 115.200 e também para começar aqui no monitor serial em 115.200. O Wi-Fi.begin aqui é para ele conectar já na rede, e a gente passa esse SSD e password aqui. No caso, eu coloquei essas duas variáveis só para caso você já vá baixar o código e só queira colocar o usuário e senha, aí você já tem essas informações aqui, é mais fácil de digitar por aqui do que ficar editando por aqui, ou então alguma outra parte que você for usar no código. Ok, a gente coloca, mostra pra gente aqui no monitor serial o que está acontecendo, ele já vai estar conectando. Enquanto não tiver dado a conexão, ele vai dar esse pontinho aqui para sinalizar que ele está tentando ainda. Tanto que, se não me engano, já upei aqui, ó, tá dando os pontinhos até agora, que ele está tentando conectar, só que está em outra rede, porque eu coloquei assim proposital já para não conectar direto e já começar a tentar fazer os registros sem que a gente veja. Ok, aí depois que passou dessa parte, enquanto ele não estiver conectado, ele vai dar isso. Quando ele estiver conectado, ele vai sair dessa condição, desse laço de repetição, e vai vir aqui em conectado, já avisa pra gente que conectou na internet. Ok, aqui a gente tem duas funções, e a gente tem um loop. O que vai acontecer? Eu só vou explicar rapidamente aqui. Enquanto o status do Wi-Fi estiver conectado, ele vai funcionar as funções que a gente precisa. Se não estiver conectado, a gente vai dar um erro na conexão Wi-Fi, porque ele vai ter conectado e depois não vai ter conectado e vai dar um erro na conexão. O que pode ter acontecido é, por exemplo, se ele estiver conectado, aí seu modem desligar, ou sua internet já desligar, aí ele não vai conseguir mais conectar e vai dar esse erro aí no nosso monitor serial. Nesse caso aqui, se não acontecer isso, nunca vai chegar nessa parte. Ok, então enquanto ele estiver conectado, ele vai chamar essa função getStatus. Se ela for true, se ela for verdadeira, o registro de dados está ligado, e então ele vai inserir o dado para a gente. No caso, a gente coloca aqui esse teste, e ele vai inserir o primeiro dado como teste. Agora, se tiver desligado, se esse getStatus der false, então quer dizer registro de dados desligado. Beleza. A gente vê primeiramente como funciona esse getStatus. A gente vem aqui, a gente não deixa como void, a gente vai deixar como bool, porque ele vai retornar um estado para a gente. No caso aqui, a gente já consegue ver isso. GetStatus, se ele for true ou false, então ele vai ter que retornar para a gente o valor verdadeiro ou falso. A gente começa aqui, ó, a gente cria esse objeto HTTP, que eu chamei HTTP Client, que é dessa biblioteca aqui, http client.h. A gente cria o objeto HTTP,
A gente inicia aqui nesse site, nessa página, no caso do status PHP, onde ele vai entrar nessa página, vai fazer uma requisição, a gente vai entrar nessa página e ver se está dando certo a informação que a gente quer. No caso, a gente vai vir aqui, ó, status.php, ele vai entrar nessa página e vai retornar para a gente se vai conseguir fazer a conexão para fazer o registro ou não. E, ok, a gente adiciona aqui o cabeçalho, informando qual o tipo de conteúdo, qual o tipo de dado que a gente vai inserir. No caso, a gente vai ter um URL encoded, que no caso você pode usar tanto para o post quanto o get aqui no ESP32. Então a gente dá esse cabeçalho, esse DD header. A gente cria aqui uma variável inteira com código de resposta, que no caso do servidor, se for 200, 500, só para ver se está dando certo ou não, a partir do HTTP post, que é o que a gente precisa aqui. No caso, senha pão de queijo, deixei aqui, porque vai ser como se fosse a senha ou PIN da página. Onde, por exemplo, aqui, ó, ele vai receber, vai armazenar na variável senha, daqui do status.php, o post que vai ser recebido em senha. Se a senha aqui for igual a pão de queijo, então vai rodar aqui o resto da conexão. No caso, é o que está acontecendo aqui. Se, por exemplo, deixar aqui 1, 2, 3, 4, não vai dar para acessar o status do ESP. Ok. Beleza, a gente vem aqui bool. A gente cria uma variável bool, no caso, uma variável booleana, que a gente já inicia ela como falsa, que é o status do ESP. E depois a gente vai mudando ela de acordo com o que a gente tem aqui nesse código. A gente vem aqui então, if código de resposta for mark 0, ou seja, se o código de resposta for 200, 500, por exemplo, a gente já faz a impressão aqui, ó, código HTTP, então ele vai ter o código de resposta, vai mostrar pra gente o que está sendo informado nesse código de resposta. E a gente vai dar aqui um if. Se o código de resposta for igual a 200, ou seja, se ele for uma conexão ok com o servidor, então ele já vai fazer pra gente aqui, ó, um string to código resposta para transmitir aqui para a gente o corpo da resposta. Se for 1 ou o 0. Aí se for 1, a gente seta a ESP32 para true. E se for 0, a resposta do servidor, a gente seta como falso. Beleza, se não der fazer essa conexão com o servidor, ele vai estar aqui, ó, enviado post, código tal, a gente vai ter o código aqui para ver o que está acontecendo e dar um ESP status false, porque ele não vai fazer o registro se não der para fazer a conexão com o servidor. Beleza, a gente dá um http://end, que no caso é para finalizar a conexão com essa página, e retorna o valor do ESP32, o valor do ESP, do status do ESP. Número 40. Filha da mãe. Fecha. Comecei a fazer aqui o que eu não queria. Beleza, tá abrindo aqui rapidinho. Beleza, voltou. Número 42. Tá ok. Insere dados, get status. Ok. Aí a gente já consegue o status do ESP32 aqui, onde a gente vai querer inserir ou não os dados. Ok, como funciona isso na parte aqui do PHP? É bem mais tranquilo de entender, é quase como nas outras vezes. Se a senha for pão de queijo, no caso, a gente colocou essa senha aqui, a gente faz uma conexão PDO com essas informações que a gente teve, onde a gente tem o localhost, o banco que a gente quer acessar, o usuário e a senha do usuário. A gente faz um prepare no PDO, que a gente faz o state aqui, a gente seleciona todos os dados da tabela estado em ordem decrescente de ID, para a gente ver qual foi o último dado, e a gente faz uma contagem aqui. Se pelo menos uma linha foi afetada com isso, então a gente pega esses dados aqui e manda com a informação do estado, que no caso a gente vai pegar a variável de estado, que vai ser 0 ou 1, e enviar para o Arduino, que vai receber aqui, ó, nesse corpo resposta getString. E se ele for 1, a gente vai ter status true. Se for 0, a gente vai ter aqui status false. É tudo a partir disso daqui. Beleza. Aí se não der certo, vai dar um eco aqui, nenhum registro encontrado. Que no caso, se a gente não tivesse registros ali, a gente teria esse nenhum registro encontrado. Ou então, se você ainda não tiver conseguido conectar aqui, vai dar um login não sucedido. Beleza.
Nesse caso, como a gente não tem o JSON trabalhando no lado do STD2, a gente só dá um echo e não echo JSON encode, ok? Só para deixar claro aqui. E se tudo der certo, se tiver com o registro de dados ligado aqui, a gente vai inserir dados, com esse texto teste aqui. Essa parte de inserir dados é mais tranquilo. Ele vai receber esse parâmetro de string, que no caso aqui a gente acaba já mostrando, já é bem previsível. Esse teste, a gente cria também um objeto HTTP client para fazer a conexão. A gente cria esse string de dados aqui para a gente inserir a partir do método post para o banco de dados, né, para a página PHP que vai inserir para o banco de dados. A gente inicia a conexão aqui, onde a gente vai para esse teste.php, a gente vem aqui, ó, e a gente insere esse dado que a gente quer acabar utilizando. A gente vem aqui, adiciona o mesmo header também para funcionar para o post e para o get, e dá esse código de resposta aqui do post de dados. A gente faz o post com esses dados que a gente recebeu aqui, no caso vai ser texto, que é o que ele espera receber aqui, ó, ele espera receber um post com nome de texto, e vai receber esse texto, o valor desse texto, que no caso aqui a gente colocou teste, e salvando nessa variável aqui texto. Ele vai fazer a conexão com o PDO, vai criar o state aqui insert into tabela teste na coluna texto e na UF. Esse nowF funcionaria como o DH da tabela de status. A gente dá a mesma coisa da tabela de status para dar o mesmo horário que a gente quer e a gente trata o dado aqui de texto, onde esse texto aqui no byteValue vai ser a variável que a gente recebeu no post do texto. Então a gente coloca aqui texto só e dá um execute. Se der uma contagem maior que 1 ou maior ou igual a 1 de linhas afetadas, a gente coloca registro realizado, se não, falha ou salvar registro. E depois encerra a conexão PDO com o banco. A gente vem aqui então, aqui. Beleza, se o código de resposta que a gente recebeu aqui do servidor for maior que 0, que no caso pode ser 200, etc., então a gente coloca o servidor respondeu e dá o código de resposta e então fecha a conexão com a página PHP. Pronto. Essa parte aqui do Arduino foi finalizada, essa parte aqui também já foi configurada e a gente já pode subir essa parte da requisição aqui, ó, status teste. A gente vem aqui, ó, File Manager, só o que falta é status e o teste. Aqui, ó, upload. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, tá tudo aqui então. Beleza, tá tudo aqui. Ok. Tá tudo aqui, já tá configurado. Em tese, é já para funcionar, dá certo. A gente vem aqui, carrega. Lembrando, ele vai estar aqui compilando o sketch, enquanto isso eu vou explicando. Lembrando que tem que estar todo configuradinho aqui, não sei se você já tem um Arduino que você está usando, alguma coisa assim, mas lembre de colocar aqui na placa que você está utilizando, no que funciona para você, a velocidade de 115.200, pode ser que funcione em outra velocidade no seu, você tem que verificar no datasheet do ESP que você está utilizando. A frequência que eu estou utilizando aqui é 80 MHz, está funcionando, e a porta está configurada na COM3. Lembrando que para você ver a porta que está configurada, ou então o número dela, o nome, etc. Você vem aqui, você pode escrever aqui driver, e vem aqui em gerenciador de dispositivos. Vindo em gerenciador de dispositivos, aqui embaixo, você vai achar portas com ILPT. Você vem aqui, e no meu caso, é essa Silicon Labs aqui do CP210X, que no caso o chip dela é CP210, e você acaba instalando e ele já configura aqui, COM3. Aí dá Silicon Labs aqui e tal, etc, na COM3. Aí é aqui que eu confirmo qual que é a porta que eu tenho que utilizar. Se está escrito ali COM3, então a gente vem aqui e coloca porta COM3. Aqui ele está escrevendo o código do ESP, já está conectado ali. Aqui eu coloquei minha rede Wi-Fi e também a senha dela para já funcionar. Ele vai fazer a parte de conexão aqui, vai dar conectado. Então ele vai fazer a verificação aqui na página que a gente acabou de subir. Que a gente pode até ver aqui se ela existe ou não, ó. A gente pode vir aqui. Como a gente não está fazendo nenhuma requisição, não está colocando nada por post, etc. Ele vai dar esse erro, mas pelo menos a página já existe. É o que importa, porque ela já está adicionada aqui. Beleza. A gente já configurou o banco. E agora é só esperar aqui, ó. Monitor serial.
ele está conectado, beleza? Informou que está conectado. E já dá pra gente aqui o código HTTP. Esse código 200, ele sempre está ok. Isso aqui significa que está ok. 500 é erro do servidor e por aí vai. Registro de dados desligado, então quer dizer que o registro está desligado. E se a gente for ver aqui, realmente está desligado. O último registro que a gente tem aqui na tabela de estado é esse ID3 aqui, que está no estado 0. Está no estado 0, então realmente está desligado. Se a gente vier aqui e trocar, ele já tem que mostrar para a gente aqui que o registro já está funcionando. Deixa eu cortar um pouco aqui. Beleza? A gente trocou. A gente vem aqui, ó, registro de dados ligado, pronto, conectado, ele já vai dar pra gente aqui, tá meio cortado esse connected aqui, tá só vindo connected, mas tá fazendo um registro de dados, ele já tá registrando aqui, e se a gente for ver aqui tabela de teste, ele já vai estar aparecendo aqui pra gente os dados que estão sendo registrados, ó. Ali, como a gente decidiu o texto teste, então ele tá só registrando o texto teste. A gente vê aqui, ó, o último registro, 6, foi agora, literalmente agora, 11:01, já está carregando todos os dados. E como a gente colocou aqui um delayzinho de 3 segundos, então ele vai estar dando um delay de 3 segundos, mais ou menos. Ó. Nesse caso é 4 ou 5 o atraso, por conta do atraso que deve ter na conexão. Aí você precisa entender melhor se é conexão ou se é alguma coisa assim. Mas pode ajudar porque geralmente se você está usando um sensor para ler as informações e então inserir no banco de dados, então você vai ter muito mais coisa para colocar, para trabalhar, para ver os dados. Então pode ser que demore um pouco mais mesmo do que o tempo que já era esperado, de 3, 5 segundos que você seta aqui. Por exemplo, vou colocar aqui 8 segundos e agora eu vou colocar um outro texto. Por exemplo, vou colocar, não sei, texto legal. Texto legal. Agora eu carrego esse código no ESP32 e carregando esse código no ESP32, ele já vai registrar para a gente a cada 8, 10 segundos mais ou menos o texto legal. Ele registra aqui para a gente. Enquanto ele... Ah, é verdade, uma coisa que eu tenho que avisar. Enquanto ele está compilando o sketch, ele estiver conectado no seu computador para compilar e então colocar essa informação, gravar na memória do ESP, ele não vai estar trabalhando. Então, toda a informação que você for editar ou então que você for compilar, ele não vai estar funcionando nesse meio tempo. Aí você pode vir aqui, on, off. Você vem na sua página, vem no index.php dela e vem aqui, ó, off, on. Ele vai fazendo esse registro de informações pra gente. Aqui o último registro que ele fez antes de a gente inserir o negócio foi o 26º, nesse horário aqui, com o texto teste. Esse texto aqui vai ser todo o texto que a gente quiser. Se a gente quiser colocar um sensor, por exemplo, de temperatura, que é o que eu vou mostrar depois ali, a gente coloca aqui medição temperatura, aí depois a gente quiser colocar 3 sensores, um de temperatura, um de gás, um de umidade. A gente coloca aqui 3 colunas, a gente coloca cada uma associada ao dado que a gente quer apresentar. Se for uma medição analógica, a gente faz aquele cálculozinho do map. A gente usa a função map para colocar em porcentagem, se você quiser, que é uma coisa bem interessante, que eu vou mostrar depois no código. Aqui, ele deu a escrita na memória, deu isso daqui, conectando, tá dando os pontinhos conectado, e agora ele já tá dando pra gente aqui o registro de dados desligado. Se a gente vier aqui, ó, a gente liga o registro de dados, registro de dados a gente liga, ele já vai reconhecer como ligado e ele já faz a conexão e já salva o dado no banco de dados. No caso, o texto que a gente colocou da última vez foi o texto legal. Aqui, ó, já está aqui texto legal. E é isso. Bom, já está bem grande o vídeo. Eu acredito que poderia ter sido melhor explicado algumas partes, mas por conta da correria não está sendo possível. Se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem aí, deixa no YouTube ou então manda mensagem no WhatsApp mesmo. E é isso. Valeu. É isso, cara. Nossa, que bonitinho. Texto legal. Beleza, falou. Quem tiver dúvida pode mandar aí. Valeu.